Meu guru, caminhoneiro. Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia. Eu vou pedir a todos que desliguem os microfones, por Aham. gentileza, porque está sendo gravado. E aí, pessoal, qualquer pergunta durante a apresentação, vocês fiquem à vontade, usem o chat, ok? E aí nós vamos responder para vocês aí os questionamentos. Bom, primeiramente, pessoal, me apresentar, né? Meu nome é Márcio Marquezin Martins, minha atuação aí 23 anos na área, na indústria de autopeças. Minha formação, sou mestre em administração de empresas, especialista em qualidade e produtividade, graduado em administração, técnico econômico também, auditor nas normas aí da indústria automotiva, auditor líder SGI, VDA 63, VDA 65, VDA 2 e instrutor qualificado do IKEA para os treinamentos dos Core Tools e da VDA e do MMOG da UDET também. Gostaria de agradecer a presença de todos, sejam bem-vindos, espero que nós tenhamos aí uma hora de bom aproveitamento, de boas ideias, em meio a essa condição que nós estamos, né, presos hoje em casa, mas tenho certeza que tudo passa, né? Tudo passa. Mas enquanto isso a gente vai trabalhando, a gente vai, a gente acaba se adaptando, né, a essas novas condições, né? Então, por isso estamos aqui. Bom, pessoal, o IKEA ele está lançando aí seus treinamentos e-learning. Nós temos vários temas a serem tratados, VDA, normas de sistemas de gestão, Core Tools, né? Então, fique à vontade, consultem nosso site. Nós temos aí boas oportunidades aí, né, de conhecimento, ok? Bom, inicialmente, pessoal, vamos falar do 5S, né? Só que a nossa apresentação ela é voltada para o aftermarket, né? E aí, o que seria esse aftermarket? Então, nós, após a produção, né, do veículo e a venda desse veículo, nós temos aí um mercado tanto de peças de reposição, né, peças genuínas, peças originais, né, chamadas, e também temos o mercado de reparação, né, de pintura, de funelaria ou lanternagem para o pessoal do Rio, né? Então, esse pessoal de aftermarket, por que, né, se dá hoje essa... Por que nós chamamos a atenção desse nicho de mercado, né? Então, se nós formos avaliar, hoje aí, pela pesquisa do CID Peças, né, o mercado de peças de reposição, ele vem crescendo ano a ano. E, para vocês terem uma ideia, em 2018, né, o faturamento aí desse segmento, no total de faturamento da indústria, foi de 19,2%. Então, é um mercado bem promissor, ok? Já para o mercado de reparação automotiva, né, falamos inicialmente de peças de reposição, para reparação automotiva, trouxe para vocês aqui um artigo da Folha de São Paulo, e aí eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Primeiro que esse mercado ele vem crescendo. E se eu separei aqui um trechinho para vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito, que é o seguinte: as oficinas passaram a receber um cliente não muito habitual, que quer gastar menos, fazer apenas reparos indispensáveis. Não tem preocupação com a manutenção preventiva, né? Aí diz
o Antônio Fiola, presidente do Sindirepa. E o que isso significa? Lógico, vem um aumento de demanda, porém, vejam, o novo cliente, ele não tem mais tempo para esperar. Ele quer receber, ele quer fazer um serviço de baixo custo e com qualidade, né? Então, ele quer um bom serviço, um serviço bonito e um serviço barato, né? E as empresas, como fazer? Vejam que no mercado de serviços, especialmente serviços, né, de reparação, não existe, né, uma tabela, um nivelamento de valores, né? Então, muitas vezes você faz um orçamento em uma empresa, você tem um preço e na outra você tem outro. Muitas vezes você não tem um padrão de qualidade específico, né? Então, muitas vezes o serviço fica muito bom, muitas vezes o serviço fica muito a desejar. Então, a gente percebe que dentro deste mercado, nós precisamos padronizar, né? Padronizar os fluxos, padronizar os trabalhos, para que a gente consiga ter uma eficácia, uma efetividade melhor nessa questão, ok? Então, hoje, né, a proposta é de mudança, né? Então, os clientes hoje, eles exigem mais qualidade, mais rapidez. Hoje o cliente ele está mais propenso à comodidade, né, à conveniência. Então existem já empresas que buscam o veículo na casa do cliente, né? Ele não tem mais tempo para levar o veículo. E ele precisa, né, desse meio, dessa ferramenta que é o veículo. Então, ele não tem mais tempo. Desperdícios geram aí preços altos. Então, o que fazer para reduzir desperdícios dentro desse mercado? E o cliente sempre vai querer gastar o mínimo possível. Sempre. Então, pessoal, o que a gente busca? Eliminar esses desperdícios, obter mais segurança no trabalho e viver melhor dentro desse ambiente. Ou seja, tendo mais resultado para o negócio e também propiciando uma condição de trabalho melhor para os seus funcionários, para que eles consigam ter uma melhor produtividade, ok? Bom, o mercado ele vem sofrendo mudanças ao longo do tempo. Então, se nós observarmos, começo dos anos 80, anos 90, as oficinas mecânicas, elas não tinham muito bom trato, né? Então, geralmente, era um galpãozinho, onde você tinha alguns equipamentos, nada muito organizado, para resolver os seus problemas, né? Com o passar do tempo, anos 2000, você criou alguns centros automotivos, né? Já com mais tecnologia, com equipamento de melhor qualidade. E hoje, né, essas oficinas, muitas vezes, você não pode... O cliente, ele olha, muitas vezes, né, por uma vidraça. Você não pode nem acessar essas áreas em questão de segurança, né? Segurança tanto para o veículo quanto para o consumidor. E isso acontece também para o mercado de reposição de peças. Então, qual que é a onda, né, que nós vemos hoje nessa mudança, né? Então, nós partimos de lojas de autopeças, aquelas lojas de bairro, ou às vezes algumas lojas grandes que nós temos no mercado. E hoje, né, isso está sendo indo para o e-commerce, ou seja, você compra hoje essas peças pela internet, né? Então, o consumidor hoje ele não quer mais ir até uma loja, né? Mesmo porque com a quantidade, né, diversidade de componentes que você tem no veículo, muitas vezes você vai em várias lojas para até conseguir o componente que você precisa para substituir no seu carro. Então, muitas vezes, né, a internet ela se torna a melhor opção para esse consumidor, porque é muito mais rápido, ele não precisa se deslocar até esses locais
e essa peça chega no local que ele quiser, né? Ele pode até mandar essa peça para a própria oficina, ok? Vejam que até é muito interessante que nós estamos vivendo esse momento, né? Então, hoje, as vendas pela internet, elas cresceram em demasia, porque hoje as pessoas já não saem mais das suas casas. Hoje elas buscam trazer tudo, né? Não só porque até um pouco antes dessa onda aqui de quarentena, esse mercado era muito voltado, era muito forte para comida, né? Alimentação. Mas hoje está diverso. Então você tem hoje, cresceu muito esse mercado, né? Em função disso. E nós vemos que essa onda não vai parar, né? Então, tudo isso está mudando esse nosso mercado. Então, vejam que para você acompanhar essas mudanças, o que você vai precisar? De uma melhor organização, né? Você vai precisar de mais disciplina, né? Você vai precisar que as pessoas criem hábitos, bons hábitos, para que você consiga ser produtivo, que você tenha baixo custo, que você atenda os prazos e nas quantidades que o mercado exige. Então, por exemplo, né, hoje, nós como consumidores, né, então, chão e ferramentas sujos de óleo e graxa já é memória do passado, né? Hoje, quando a gente frequenta uma oficina reparadora, a gente já não aceita esse tipo de condição, né? Outras coisas que eram comuns no passado, né? Hoje isso é inadmissível, né? Então, desorganização, sujeira, por que pareça, né? Muitas vezes a oficina era no fundo da casa da pessoa e às vezes tinha animais, né? Rondando pelas áreas, né? Lembrando que a organização ela traz mais segurança, né, para o trabalhador. Então, imaginem, se o trabalhador ele sofre um acidente ou se machuca, com certeza vai afetar a qualidade do serviço, vai afetar a entrega deste serviço. E os clientes não têm mais tempo para esperar, né? O cliente ele não aceita mais. Muitas vezes ele fala, olha, quanto tempo para reparar esse veículo? Olha, vai demorar um mês. Ele vai buscar quem faz para ele por em uma semana, em 3 dias. Lógico, depende do tipo de serviço, mas ele sempre vai buscar o menor prazo. E quem estiver melhor organizado, tiver menos desperdício, sempre vai estar à frente e vai conquistar esse cliente. Ok? Então, falta de organização vai gerar prejuízos aí para o negócio. Então, o ambiente profissional aí para o aftermarket, hoje em dia, não admite menos do que limpeza e arrumação exemplares, né, pessoal? Quando você vai deixar o seu veículo num local para um reparo ou uma revisão, você faz questão de saber se esse local é adequado e se o seu carro não vai sofrer nenhuma avaria durante essas intervenções, né? Você quer ter confiança nessas oficinas. Então, hoje, nenhuma pessoa vai levar o carro em uma oficina que está desorganizada, suja e que não tem ambiente adequado. Isso é uma realidade. E o cliente, né, por outro lado, para as peças de reposição, o cliente sempre vai buscar os menores preços e melhores condições de entrega. Lembrando, pessoal, existe aí uma polêmica muito grande em relação a peças de reposição. Nós estamos falando aqui das peças originais, né? São peças originais, não peças de mercado, daquele mercado que fabrica, né, a peça, mas não é autorizado a fabricar essas peças, ok? Porque você tem 2 tipos de mercado. A gente fala aqui do mercado de peças originais. E aí, como é que a gente pode mudar, né? Então, começamos pelo 5S. Então, o que é aí o 5S que tanto se fala, né? Então, são conceitos simples que vai modificar o humor das pessoas,
Pessoal, trabalhar num ambiente limpo, organizado, sempre gera satisfação das pessoas. Gerando satisfação, as pessoas ficam bem-humoradas e produzem melhor, trabalham melhor, o dia é melhor, né? Então, vai modificar o seu ambiente de trabalho, porque você vai estar num ambiente organizado e limpo, e muda também a maneira das pessoas conduzirem as atividades e as suas atitudes, ok? Bom, como é que uma breve história aí do 5S? Pessoal, então o 5S, essa filosofia aí do 5S, ela se iniciou no Japão no pós-guerra, né? E buscou arrumar tudo aquilo que foi destruído após a derrota do Japão na Segunda Guerra. Após isso, né, o resultado foi tão bom, né, para a empresa e na economia do Japão, que até hoje eles consideram essa filosofia o melhor instrumento de gestão de qualidade e produtividade deles. Tanto que ele é copiado aí pelo mundo inteiro, né? Só que o 5S é um grande desafio para todos nós, né? Dos nossos objetivos do 5S, quais são, né, esses objetivos? Então, primeiro, melhorar a qualidade de vida dos operadores. Um bom ambiente de trabalho, pessoal, é fundamental, né, para todos nós. Melhorar a produtividade da empresa. Isso é resultado financeiro. Reduzir custos. Diminuir os seus desperdícios. E quando a gente fala de desperdício, pessoal, a gente não fala apenas de desperdício de peça, de retrabalho. Falando de tempo, de fluxo. Melhorar a habilidade das pessoas. Promover o trabalho em equipe e tornar esse ambiente mais saudável às pessoas. Como é que a gente pode começar, né? Kaori Ishikawa, ele falava, vamos começar varrendo, então vamos começar limpando, organizando. Ok? Então, características do nosso 5S. Ele tem que ser simples, pessoal, fácil, prático, todos devem conhecer. Tem que ser profundo, o ambiente físico, lógico e social, e tem que ser natural. As pessoas aprendem praticando, criam o hábito, né? Aonde está o grande segredo do 5S? É o hábito. É o hábito, por exemplo, de não sujar, o hábito de não desorganizar. Então, pessoal, no Japão, né, os 5S são 5 palavras que começam com S. Então, seiri, seiton, seisou, seiketsu e shitsuki. Em outras palavras, né, traduzindo aí para o português, senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de padronização e senso de autodisciplina. Bom, antes de começar a falar propriamente do 5S, qual o significado de senso, né? Então, senso faculdade de sentir, é o sentido, né? É apreciação, de julgamento, de entendimento, né? Então, é isso que a gente busca falar quando você fala de senso de limpeza. Então, é o seu entendimento, é o sentir limpo. Um alerta a todos em relação ao 5S é que os 5S eles entusiasmam, né? Facilmente as pessoas. Mas da mesma forma ele esfria. E por que esfria, pessoal? Porque as pessoas muitas vezes perdem a disciplina. E aí acaba caindo no esquecimento. A prática, ela se torna, muitas vezes, as pessoas já deixam de praticar os 5S. Ok? Bom, pessoal, alguma questão que vocês gostariam de fazer? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta, pessoal, pode abrir o microfone. Fique à vontade até agora. Posso dar um palpite aí? Claro. Eu
fui para o Japão e Coreia, visitei 20 empresas lá, 10 na Coreia e 10 no Japão. E o que se percebeu é que esse tipo de ferramenta é usado naturalmente. A coisa começa na escola, é um problema cultural. Então eu perguntava, pô, como é que vocês conseguem manter a fábrica tão limpa assim? Aí o gerente lá me respondeu, não sujando. Voltei para o Brasil todo entusiasmado, as minhas filhas estudaram no colégio de freiras, fazia parte da associação dos pais, aí cheguei lá todo entusiasmado, falei, eu vi lá numas escolas lá no Japão, a criançada limpa a sala, deixa tudo varrido, e se bobear ainda vai lá na quadra, limpa a quadra também. Eu acho que isso seria legal para criar essa disciplina nas crianças aqui também. Aí a freira lá, a madre lá superior, fala para mim, se eu fizer isso aqui no Brasil, vai fazer uma fila de mãe aqui, reclamando que o filho dela não faz isso em casa, que tem empregado, vai ser empregado dos outros aqui na escola. Olha isso. Aí eu tomei um susto, né? Quer dizer, realmente é um problema cultural. Você transformar, implantar 5S aqui no Brasil não é muito fácil. Olha, eu até gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu já implementei na empresa em que eu trabalhei o 5S. Inicialmente, realmente, é justamente essa slide aqui. As pessoas ficaram entusiasmadas, diretoria, alta direção, todos, né? De cima e embaixo, todo mundo cooperando, ficou lindo. Só que com o passar do tempo, a gente começava a fazer as auditorias, né? E a gente via perdendo aderência. Cada elemento, cada S ali perdendo sua aderência. Organização, limpeza, aí você falava com a pessoa. Muitas vezes a pessoa até se irritava, né? Com a gente, quando a gente alertava, olha, isso aqui não está bem organizado, isso aqui não está limpo. A pessoa muitas vezes se sentia até ofendida quando você falava sobre isso, né? Então, é uma coisa muito difícil, né? Essa disciplina. Outra coisa interessante, Brutal, aproveitando aí a sua boa intervenção, eu não tive ainda a oportunidade de ir para o Japão, mas eu já vi várias reportagens, né? Especialmente sobre as crianças lá no Japão, né? Então, você tem lá nas escolas dias em que eles fazem a limpeza da escola, né? Então, desde pequeno, eles são ensinados aí a fazer essa limpeza. Quando a gente viu na Copa do Mundo aí aqui no Brasil, né, quando a seleção japonesa jogou, eles com um saco lá fazendo a limpeza e todo mundo achando aquilo, muitos acharam engraçado aquilo, né? Mas veja, é um hábito para eles. Eles não conseguem deixar uma sujeira ali, porque é um hábito. Olha, já leva um saco, né? É engraçado que eles já levam um saco de lixo no bolso para justamente coletar toda a sujeira que eles fizeram, né? Ou seja, ele não deixa de fazer, ele faz a sujeira, porém ele limpa essa sujeira, né, que ficou. Então, mas gente, isso é hábito e foi adquirido com o passar do tempo. Então, esse é o grande desafio do 5S, né? Porque, ter esses sensos como hábitos. Tem pessoas que são mais propensas a isso, tem pessoas que não, né? Então, mas isso é um aspecto cultural. Posso dar uma pequena palavrinha? Claro, Marino, fique à vontade. Eu achei muito interessante a colocação foi o Carlos, né, que colocou Brutal. essa história. Então, na verdade é assim, né, as pessoas que têm essa possibilidade de visitar outros países, outras culturas, são os elos de ligações, né? O Brasil precisa desenvolver novas culturas, novos comportamentos e pessoas como você, Heinz, que visitou, teve a oportunidade de ir num lugar onde tem uma cultura muito mais avançada nesse sentido, acaba no fim tendo a responsabilidade, né? Todos nós temos essa responsabilidade de fazer isso acontecer nos nossos ambientes, né? Desde o ambiente doméstico até os ambientes de trabalho, né? Então, assim, é um desafio para nós, né? Uma oportunidade, não para a gente desanimar, né? Na verdade, nós somos um país que carece muito de
desse desenvolvimento preventivo, né? O Brasil é muito reativo, precisa ser mais preventivo. Eu acho que nós temos esse desafio, né, de ensinar as pessoas, e o negócio vai ser uma sementinha, pouco a pouco vai fazendo, né? É isso aí. Sim, sim, isso mesmo. Muito obrigado, Marina, pelo seu comentário. Então, esse é o nosso grande desafio, né? É manter essa disciplina. Só que isso, gente, como eu digo, né? Passo de formiga, é aos poucos. Não existe nenhuma intervenção que você, vamos dizer assim, numa palavra simples, você vira a chave e todo mundo é disciplinado e tudo acontece, né? Isso tem que ser uma conquista por dia e você vai conseguindo, né? E você vai conscientizando as pessoas. Na verdade, o 5S não é assim, não é uma instrução que você fala, você tem que fazer isso. Não, na verdade, a pessoa, ela faz aquilo porque é natural dela fazer aquilo, né? É uma coisa natural. Ela vê algo fora do lugar, ela vai e coloca no lugar porque isso é natural, né? Ela vê uma sujeira no chão, um papel de bala que seja no chão, ela vai e coloca no lixo. Não importa quem foi que jogou esse papel, porque para ela é natural não ter aquilo no chão, né? Só que o que acontece muitas vezes é que as pessoas falam, poxa, mas não fui eu que fiz, então eu não tenho que limpar. Ou, pior ainda, se aqui tem sujeira, eu também vou sujar, né? Porque vai nesse caminho. Um exemplo que nós temos, especialmente o pessoal de São Paulo, se a gente vai no metrô, né? O metrô ele é mais limpo, se a gente perceber, do que a cidade, né? Então você vai lá, é limpo. Então muitas vezes isso inibe as pessoas de sujar, porque se ela suja, aparece, né, que ela sujou. Então, quando ela está no ambiente limpo, ela simplesmente não suja. Agora, se for tudo sujo, mas está tudo sujo, o que tem a ver eu jogar mais uma sujeirinha aqui? Ninguém vai nem perceber. Então, muitas vezes, essa é a lógica que as pessoas têm, essa lógica é errada, mas e esse é o grande desafio, como tocar as pessoas, né, a conduzir isso, né, os 5 S's. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, iniciando aqui pelo SEIRI, que é o senso de utilização. Então, primeiro, pessoal, o primeiro S é a arte de colocar as coisas, jogar fora as coisas, né, inúteis e sem uso. Qual que é o grande problema do ser humano? As pessoas têm apego, pessoal, apego, né? Tem apego às coisas que não prestam. Então, geralmente, eu não uso isso, mas um dia eu posso usar. Gente, eu confesso, eu mesmo, né, tenho gavetas aqui, que eu tenho coisas que eu nem sei mais que eu tenho, porque eu vou guardando, né? E é muito difícil, muitas vezes, para as pessoas se desapegarem dessas coisas que não usam, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, a pessoa ela tem que verificar o que realmente é útil e necessário. Depois ela separa o que tem e o que não tem utilidade para o seu setor. Isso vale, pessoal, inclusive, para a nossa casa, ok? Descartar o que não serve e disponibilizar para outra área que possa ser útil, né, gente? Olha, eu digo isso sempre trazendo isso para a nossa vida pessoal, né? Muitas vezes, especialmente agora, né? Estamos entrando aí no inverno no Brasil e muita gente precisa de um agasalho e tal, né? E muitas vezes você tem uma série de jaquetas, de blusas de frio que você muitas vezes não usa, mas você não disponibiliza para outra pessoa que precisaria usar isso. Por quê? Porque muitas vezes você tem apego ou não se importa com isso. E aí ocupa espaço desnecessário dentro da sua casa e você acaba bagunçando tudo. Isso nas empresas é a mesma coisa, né? Ferramentas que você não usa, que às vezes pode disponibilizar para uma outra área, e você acaba guardando aquilo e deixando ali, ocupando espaço que poderia ser útil para outra utilidade. E, pessoal, separa os recursos disponíveis de acordo com a frequência de utilização. Então, aquilo que eu utilizo mais, eu deixo mais próximo a mim. Aquilo que eu utilizo menos, vai ficar no local vai ficar no local mais distante, né, da onde eu estou, porque eu uso pouco. Então, eu vou deixar sempre à mão
E isso vai me economizar tempo, porque sempre vou ter à mão as coisas que eu uso com mais frequência. Ok? Bom, no segundo, quais seriam os benefícios aí desse senso de utilização? Como eu falei para vocês, olha, são muitos. Liberação de espaço, torna os materiais mais visíveis, evita-se o desperdício de materiais, né? Muitas vezes você, por não saber o que você tem, você acaba comprando novamente, né? Você acaba repondo um estoque que já existe, né? Então, se você tem um bom controle dos seus estoques, você reduz esse custo e esse desperdício de materiais. Tornar o ambiente mais claro, confortável e fácil de limpar, reaproveitamento de recursos e redução de custos, como eu falei para vocês. No senso de ordenação, o segundo senso, é a arte de cada coisa em seu lugar para o pronto uso. Então, o que devemos fazer, né, para conseguir ordenar? Primeira coisa, primeiro passo, identifica e arruma tudo. Para que qualquer pessoa possa localizar o que ela precisa facilmente, né? Sistematização, organização e classificação e ordem das coisas. Alocar os recursos disponíveis de forma sistêmica, ou seja, um layout definido. Estabelecer um sistema de comunicação visual, possibilitando rápido acesso. E organizar os arquivos físicos e eletrônicos. Olha, eu tenho até um relato a fazer para vocês, né? No início da minha carreira profissional, então eu entrei numa fábrica de autopeças, eu trabalhava na Magnete Marelli, e eu fui trabalhar numa metrologia, né? E eu era um recém-formado, nunca tinha trabalhado na indústria, e entrei numa sala de metrologia extremamente organizada. E eu lembro que eu precisei pegar um paquímetro, e eu devolvi o paquímetro e deixei em cima da mesa do rapaz que utilizava. E ele falou para mim, olha, eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa é que você não pode deixar o paquímetro fora do lugar. Eu falei, mas eu coloquei na mesa para você. Ele falou, não, o lugar dele é aqui. Então, ele tinha a gaveta com aqueles isopor com o formato do paquímetro. Então, ele falou, olha, daqui para frente, sempre tirou daqui, você vai devolver no mesmo lugar. Então, ali eu comecei a ter essas primeiras noções de ordenação, né? De cada coisa no seu lugar. Então, logo cedo, eu tive essa oportunidade, essa sorte, né? Eu confesso a vocês que quando eu era jovem e eu recebi isso, eu não recebi muito bem, né? Eu achei meio que ele me deu uma certa puxão de orelha. Mas hoje eu percebo que foi uma bela de uma lição, ok? Quais seriam os benefícios aí do senso de ordenação, né? Primeiro, economia de tempo, pessoal. Eu sei onde estão as coisas, né? Eu costumo brincar que eu falo, em casa eu não ordeno nada. Quem ordena é minha esposa. Geralmente, se ela não está em casa, eu vou procurar alguma coisa, eu não acho, porque a ordenação é dela, né? Então eu precisaria fazer um mapeamento, eu precisaria ser treinado por ela aqui em casa. Mas economiza tempo. Eu já sei onde as coisas estão. Diminuição de cansaço físico. Eu não vou ficar correndo, procura aqui, procura ali, vai na outra área, vê se você acha. Então, esse cansaço físico diminuído. Melhoria do fluxo de pessoas e materiais, aonde as pessoas podem ter acesso ou não. E maior facilidade para encontrar objetos e informações. O nosso terceiro senso, que é o senso de limpeza, né? Esse muito importante, né? Então, limpeza é direito de todos. Manter limpo é dever de cada um. Gente, por incrível que pareça, eu estou aproveitando aqui essa nossa vida de quarentena e você vê, né? Para esse vírus ele não se espalhar, aonde que está o segredo das coisas, né? Um dos segredos é a limpeza, né? Então, lavar as mãos, né? Limpar os locais onde as pessoas colocam a mão, têm acesso. Então, a gente percebe hoje que a limpeza dos ambientes ela está muito superior do que era antes, né? Justamente por quê? Para evitar a chegada desse vírus. Infelizmente, foi por causa disso, mas eu acredito
que depois disso, pessoal, vai se tornar rotina. Essa rotina, né, da gente não... dessa rotina da gente tirar os sapatos para entrar em casa, onde no Japão isso já é comum, né? Então, eu acredito que essa rotina a gente vai manter, né? As pessoas hoje já entram dentro de casa, saem, entram dentro de casa, já tiram o sapato. Então, vejam, isso tudo contribui para a limpeza do ambiente, né? Bom, e aí o que eu faço, né, nessa questão da limpeza? Primeiro, educo para não sujar. Até o Blutal fez o comentário dele na visita ao Japão. Ou seja, educa a pessoa não para limpar, porque a limpeza ela é a reação, né, à sujeira. A verdade é, educa a pessoa para não sujar. Como eu faço para não sujar? Obviamente, em contrapartida, onde estiver sujo, a gente limpa. Inspeciona enquanto limpa, né? Então, verifica se realmente o local está limpo. Descobre e elimine as fontes de sujeira, né? Então, o que traz a sujeira? E distribui amplamente recipientes de coleta de lixo, né, para as áreas, para facilitar, né, que as pessoas coloquem a sujeira no devido local. Ok? Sabe qual é o segredo? Pois não, Blutal, fique à vontade, faça seu comentário. Uma vez nós resolvemos baixar na fábrica o decreto: o operador de máquina limpa a máquina para deixar limpo para o turno seguinte. Isso o pessoal do Senai faz isso aí naturalmente, eles têm essa educação. E a primeira coisa que um operário chegou e falou assim: vou limpar com o quê? Com a língua? Cadê o material? Então, para você implantar a limpeza, você tem que ter o material. Uma vassourinha, uma pá, um desengraxante, ou seja, dá recurso para o cara limpar. Não basta querer pedir e falar para o cara que tem que manter limpo. Manter limpo com recurso. Então, claro, Blutal. Esse é tão óbvio, mas quando nós falamos, baixamos o decreto, né? Então, é isso aí. Obrigado, Blutal. Algum comentário, pessoal? Fique à vontade. Não? Então vamos lá. Bom, os benefícios da limpeza, pessoal. Bem-estar pessoal, conservação de equipamentos, prevenção de acidente, sentimento de excelência transmitido aos clientes. E, pessoal, eu gostaria de incluir aqui também, por minha conta, saúde, né? Saúde. Então, você melhora, né? Você evita a sujeira, você fica num ambiente mais saudável. Bom, depois, pessoal, nós temos aqui o Seiketsu, que é o senso de padronização. Então, programe a limpeza e manutenção regular, realizando Seiri, Seiton e Seiso diariamente. Então, aqui é padronizar. Então, qual que é o desafio aí? Primeiro, né, a primeira fase, implementa os 3 S's. E depois, padronize essas atividades dentro do seu ambiente. E como é que a gente faz isso, né? Então, primeiro, a gente documenta essas formas padrão de trabalho, por exemplo, com instruções de trabalho. A gente padroniza a rotulagem, a sinalização das áreas, o fluxo das áreas, né? Então, a gente pode pintar as áreas. Olha, aqui você coloca material X, aqui você coloca material Y. E planeja e executa as auditorias de 5S. Poxa, preciso auditar o 5S? Sim, precisa auditar o 5S. E por que você audita 5S? Ah, é para penalizar as pessoas que não estiverem fazendo? Não, gente, é para tornar isso um hábito. Todas as vezes que a gente não faz o acompanhamento, as pessoas já deixam de ver sentido nisso. Então, a auditoria, ela é um motivador para todos. Portanto, eles vão ver, poxa, todo esse nosso trabalho, ele é visto, ele é verificado. E a auditoria, pessoal, o objetivo dela sempre é fazer melhorias, né? Não é pegar coisa errada. A gente nunca audita para pegar coisa errada. Os benefícios, né, da padronização. Então, primeiro, pessoal, é fazer do 5S uma rotina dentro da empresa. Depois, como eu falei para vocês, ó, ele apoia todas as melhorias. Então, a partir do momento que você padroniza e faz as auditorias, você está apoiando melhorias.
Você aproveita as melhorias já feitas, você mantém os procedimentos acordados. Então, poxa, eu gostaria de fazer, eu gostaria de alterar esse procedimento. Então, na padronização é que é feito isso, essas mudanças, né? E garante, pessoal, essencialmente, que a gente não volte ao velho hábito, né? E que a gente continue fazendo isso, né? Sempre. Pessoal, e o último aqui, senso, é o da autodisciplina, né? Então, olha só, pessoal, a arte de fazer as coisas certas naturalmente. Esse é o nosso grande desafio. Eu confesso a vocês, eu lembro, né, minha filha, quando eu era uma criança, ela não nasceu aprendendo a ter que escovar os dentes após as refeições e antes de dormir, né? Ela não aprendeu isso. Então, nós tornamos isso para ela um hábito. E hoje, ela já está com 24 anos, ela faz isso naturalmente. Então, ela não consegue mais, após o almoço, não, é uma coisa para ela automática, né? Assim como é para mim, assim como é para minha esposa. Por quê? Se criou a autodisciplina. E isso se tornou hábito para ela. Não é uma coisa que ela faz automaticamente já, né? Então, isso é importante, né? A autodisciplina, que é a excelência aí. Então, o que a gente faz? Primeiro, pessoal, trabalhar com comprometimento, educação e ética, né? Então, é fazer o certo quando ninguém estiver olhando, né? É desenvolver a criatividade e o senso crítico. Então, o que eu posso fazer para ser melhor? É manter a prática dos S's anteriores, né? E, pessoal, ter pessoas comprometidas aí com o cumprimento rigoroso dos padrões éticos, morais e técnicos e com a melhoria contínua a nível pessoal e organizacional. Ok? Os benefícios. A redução progressiva da necessidade de controle, o auxílio na execução das tarefas, a otimização do tempo, resultados previsíveis e o cumprimento dos padrões de qualidade. Ok? Então, esses são os 5 S. Pessoal, eu abro agora um espaço aqui para alguma pergunta que vocês tiverem. Fique à vontade. Por favor, pode abrir o microfone e fazer a pergunta se quiserem. Eu acho que chegaram algumas perguntas aqui. Vou dar um testemunho. Pode? Pode, por favor. Certamente a sua filha aprendeu a escovar o dente porque você escovava, ou seja, você foi o exemplo. Então tem muito chefe que o cara manda fazer limpeza, organização e arrumação, vai na sala dele, a sala dele está um lixo. Isso eu sofri pessoalmente, que eu fazia auditoria de limpeza, acusava todas as falhas que tinha nesses 5 S's, e aí o cara falou assim, eu vou lá na sua sala ver como é que você arruma a sua sala. E aí eu pagava vexame. Então, a primeira coisa para implantar uma coisa não é só falar, tem que mostrar e tem que ser o exemplo, principalmente a chefia. Com certeza, Brutal. Você tem toda a razão. Essa questão do exemplo, né? Até eu não coloquei, mas muito obrigado aí pelo comentário. Eu recebi aqui pelo chat, pessoal, o Emílio Mesa. Ele diz o seguinte: a cultura organizacional foi aumentada pela alta direção. Se o CEO não for o sponsor, realmente é um problema. Eu acho que vai de encontro com o que você acabou de falar. E a missão das empresas, principalmente as multinacionais, é trazer culturas do exterior para modificar o status quo brasileiro. Sim, tudo que é de bom, gente, é bom a gente trazer, né? É que muitas vezes trazem coisas ruins também. Mas, obviamente, né, o que é bom já foi testado no exterior, que é o que o Japão espalhou pelo mundo aí, né? Não só o 5S, mas o Lean Manufacturing, são técnicas aí que são muito bem utilizadas e quando bem utilizadas trazem muito resultado. O Emílio quer falar alguma coisa, Emílio? Acrescentar alguma coisa? Não? Bom, uma outra coisa, né, que o Emílio colocou também,
A liderança direta deve ser motivadora para o 5S. Sim, toda razão, Emílio. A liderança ela tem que dar o exemplo, né? Porque se ela não der o exemplo, assim como outras atividades, né? A gente está falando do 5S, mas, por exemplo, a gente fala muito de sistemas de gestão de qualidade, né? Que tem que vir da alta direção. Ele tem que ser o grande patrocinador. Se ele não se compromete com isso, né? Com esse sistema, assim como o 5S, realmente você não vai ter sucesso você não vai ter sucesso e não vai ter resultado, né? Aí outra coisa que o José Vanderlei colocou, o problema nas empresas é a troca do responsável do 5S, que acaba perdendo o foco no objetivo. José Vanderlei, você quer fazer algum comentário? Com certeza, você tem toda a razão, né? Muitas vezes essas trocas, se não bem conduzidas, vão gerar a falta de aderência do programa. Você quer fazer algum comentário, José Vanderlei? Fique à vontade. Não? O Emílio pergunta, premiação, festinhas, funcionam? Olha, Emílio, eu tenho uma experiência aqui, quando eu implementei o 5S na empresa que eu trabalhava, que foi o seguinte, nós fizemos uma premiação semanal, então era um troféu. Então, quem obtivesse as melhores notas, esse troféu ia para o setor, né? Na área na área vencedora, né? Só que o que a gente percebeu é que, primeiro, criou um certo ciúme das pessoas, né? Porque existem áreas que não são tão favoráveis à organização, né? E à limpeza. E tem outras áreas que são bem mais simples de você manter. Então, a gente percebeu que começou a se repetir muito, né? Tinha áreas que sempre estavam ganhando, e aí começou também uma certa... O pessoal começou a fazer piadinha das áreas, olha, você sempre... Porque a gente fazia um ranking, né? E aí começou a brincar muito, vocês sempre estão ruins, aí ficou uma disputa, né? E não ficou muito sadio, a gente não sentiu isso muito, muito legal. Então, o que a empresa resolveu fazer? Ela fez um macro, né, com todas as áreas, a evolução do 5S na organização como um todo. E aí ela premiava a organização como um todo conforme houvesse essa evolução geral, ok? E não por departamento, né? Porque a gente acabou criando um certo desconforto entre as áreas, uma disputa desnecessária entre as áreas, quem era melhor, quem era pior. Na verdade, não era esse o objetivo nosso inicial. Ok? Você tem algum comentário a fazer, Emílio? Fique à vontade. Bom, houve uma pergunta se a gente vai disponibilizar o material apresentado. Sim, vamos disponibilizar. Acredito que vai ser no YouTube, é isso? O Edson, você sabe? Isso, Márcio. O vídeo fica disponibilizado no YouTube e o material também depois ele é enviado para o pessoal. E o Emílio está com problema de áudio. Emílio, tenta checar o teu áudio ou entrar e sair da palestra, talvez você tenha resultado. Ok, pessoal? Então, como é que eu implemento o 5S? Então, primeiro, pessoal, rapidamente, né, fazendo um resumo, primeiro cria uma comissão das pessoas que vão encabeçar o projeto, né? Lembrando, pessoal, que esse começa como um projeto e vai ser um processo dentro da empresa, porque são hábitos. Divulga o programa, né? Explica para todas as pessoas o que elas vão ganhar com isso. Se as pessoas não entendem, o que elas vão ganhar com isso, vai ficar um pouco mais difícil das pessoas se comprometerem, né, com o processo. Faça a preparação, né? Então, o que vocês vão fazer, como será feito. E aí nós vamos para o dia D. Qual é esse dia? É o dia onde vocês vão sair a campo, vão fotografar tudo, vão tirar tudo das gavetas, né? Tudo do armário e falar, isso serve, isso não serve, vamos organizar assim, né? Vamos definir como vai ser feita a organização. E aí começa implementando os censos. Então,
Pessoal, começa implementando o primeiro censo, depois o segundo, o terceiro. Sempre a gente recomenda, né? Faça com calma, faça de forma ordenada para as pessoas experimentarem e sentirem e perceberem que aquilo realmente é muito bom e que, inclusive, aquilo pode ser aplicado até na casa dela e que não é um modismo ou não é mais uma tarefa que a organização ela está dando, né? Até tem eu vi aqui uma colocação que falou a respeito de legislação trabalhista, né? Oficina Júnior. Então ela falou, a legislação trabalhista no Brasil é um grande vilão das empresas. E hoje vocês dizem coisas básicas operacionais, tem uma defesa. E temos que ficar atentos. Insalubridade, desvio de função, agressão moral, isso vai de encontro na educação da nossa mão de obra em específico. Baixa graduação e os cursos técnicos abordam muito pouco sobre esse assunto. Concordo plenamente com o que você está falando, né? A nossa legislação trabalhista, ela acaba, né, muitas vezes intimidando as pessoas a implantarem esses programas, porque muitas pessoas acreditam que isso acaba sendo um desvio de função, você está me dando uma atividade a mais para fazer, e na verdade não é nada disso, né? Você manter um ambiente limpo, as pessoas geralmente falam, mas isso não é, limpar não é minha obrigação, você tem uma faxineira que faz isso. Gente, essa consciência realmente precisa ser mudada, né? Precisa ser mudada, melhor dizendo. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Material. Cantina, refeitório, vestiários, áreas de lazer, banheiros limpos. Também tem que fazer parte dessa motivação. Sem dúvida. Roberto Werner, sem dúvida. O que mais aqui? Material apresentado. Ok. Bom, pessoal, implementa os 5 censos. Então, estamos aqui implementando os 5 censos. E depois, pessoal, manutenção. Manutenção é auditoria e melhoria do ambiente, ok? Tudo isso, pessoal, qual é o resultado que nós queremos? Um trabalho mais fácil, mais rápido, mais barato, mais seguro, mais simples e, fundamentalmente, mais feliz, ok? Tem uma pergunta aqui do Adriano, desculpa, do Newton Carvalho Meira. O ideal é a consolidação de um censo e, após isso, partir para o outro? Sim, a ideia é você começa montando o primeiro censo, as pessoas entenderam, começam a praticar, você vai para o segundo censo, ok? Mas isso é em curto espaço de tempo, tá, Newton? Isso em curto espaço de tempo, não é assim, em um mês eu vou fazer, depois no outro mês. Na verdade faça o primeiro, organize, já na sequência já faça o segundo, porque não pode ser algo muito demorado. Muitas vezes, gostaria até de comentar com todos, você precisa fazer algum tipo de investimento. Por exemplo, investimento no layout, né? Às vezes você precisa mudar o layout para melhorar, para facilitar. Às vezes você precisa adquirir um armário melhor, que dê uma disposição melhor para as suas ferramentas. Muitas vezes, isso às vezes pode demorar um pouco e às vezes você vai ter que fazer algo provisório até você conseguir resolver isso. Isso é natural, mas você vai implementando sequencialmente, ok? Tudo bem, pessoal? Então, agora, agradeço, pessoal. Então, eu gostaria de abrir aqui para vocês agora para perguntas. Fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, pessoal, e fazer as perguntas ou comentários. Fiquem à vontade, por favor. Márcio. Pois não. Senhor José Antônio Mendes. Poderia fazer alguns comentários aí para ajudar aí a, pelo menos, passar um pouquinho da minha experiência, o que eu vi em alguns casos de sucesso? Claro, Mendes, por favor. Está numa ordem aí que vai vir na cabeça, né? Mas eu vejo que algumas empresas tiveram um sucesso muito grande, elas incorporaram realmente os 5S dentro do sistema de gestão deles. Então, como você mesmo comentou, fazendo auditorias, essas empresas, obviamente, com certificações, a ISO 9000, 14000 e outras, né?
incorporaram isso, o 5S, como dentro da análise crítica pela direção. Criaram indicadores de desempenho para a questão de 5S, ou seja, incorporaram realmente 5S dentro do sistema de gestão, que talvez seja uma forma até de criar essa disciplina e essa manutenção do 5S dentro da organização, né? Outro ponto que eu vi muito interessante, que eu vejo na prática, são empresas que fazem auditorias e as auditorias têm um resultado muito ruim, porque o auditor tem um critério e o auditado tem outro. Então, aquilo que o auditor acha que é limpo, o auditado acha que não é, não precisa de tudo aquilo. Então, eu acho que um ponto importante no 4S é exatamente definir os critérios de limpeza e organização, porque senão vai ficar muito subjetivo, né? Eu posso entrar no local para auditar e vejo lá uma parede com uma rachadura, uma pequena rachadura, e eu já posso dar uma não conformidade e, de repente, será que aquilo é uma não conformidade, é um problema? Então, esses critérios são muito polêmicos e criam um conflito muito grande em algumas organizações que eu vi, né? Tá? E o outro ponto importante que eu vi, que tem até algumas empresas que eu mesmo presenciei esses projetos, é a implantação do 5S em meios eletrônicos, né? Dentro dos computadores. Então, conheço até uma muito empresa importante. Que eles implantaram o 5S nos meios físicos, né? Tiveram um avanço e depois eles levaram todos esses conceitos para a parte eletrônica, tanto que houve uma redução de capacidade aí de disponibilidade nos servidores na casa de 30%, foi o caso que eu vi. Eles estavam até pensando em aumentar a capacidade dos servidores e acabaram tendo uma disponibilidade maior, né? Então, mas é para dar alguns toques aí da experiência que eu tive aí com a implantação de 5S para passar essa experiência aí para todos aí, para enriquecer aí a boa apresentação, como sempre, que você fez. Obrigado, Mendes. Mas até vou aproveitar que você me remeteu a um tempo distante da implementação desse 5S nessa empresa, que eu lembro que eu fui auditado e, poxa, eu trabalhava na qualidade e na engenharia, então minha mesa tinha muito desenho, às vezes peça em cima da mesa que a gente estava trabalhando, e eu lembro que eu tive uma auditoria de repente lá, né? E aí as pessoas chegaram e falaram, sua mesa está desorganizada. Eu falei, mas espera aí um pouquinho, eu estou trabalhando, eu preciso disso aqui na mesa. Exatamente. Eu não tenho como fazer diferente. Ah, não, mas isso aqui está desorganizado, você poderia fazer melhor isso aqui, você poderia deixar mais organizado. Bom, aí eu deixei eles anotarem, né, isso, e depois eu fui lá para o comitê e falei, olha, a gente precisa repensar um pouco nisso, porque uma coisa é você ir depois do expediente na minha mesa e ver como é que ela está. A outra coisa é, durante o meu trabalho, você vê nós está com desenho, está com peça aqui, isso não pode. Eu falei, mas eu estou usando isso aqui, estou trabalhando, estou vendo, né? Então, realmente, Mendes, até você me remeteu a esse tempo de falar de qual é o padrão, como eu devo avaliar, né? Isso. Exatamente. Senão isso aí gera uma confusão danada, né? Gera confusão, atritos, conflitos, e as pessoas acabam até falando, eu não vou fazer mais isso, porque esse pessoal tá extrapolando o bom senso aí, né? Veja que nós estamos falando de senso, né? Exatamente. Então, falar de bom senso é complicado. Por isso a importância da padronização, para ninguém ter dúvida, né, do que se espera, né? Então, obrigado, Mendes, mais uma vez aí pela sua ajuda aí. Que é isso. Parabéns aí pela sua apresentação. Muito obrigado, Mendes. Mais alguém, pessoal? Gostaria de comentar? Fique à vontade. Vou fazer um comentário final. Pois não. Isso eu ouvi de um cliente, e nós somos clientes dos aftermarket, aí, das oficinas. E esse cara falava, você tem um chiqueiro ou você tem uma oficina? No chiqueiro você não consegue fazer qualidade. E isso é uma verdade. Quer dizer, esse senso ajuda a fazer qualidade. E a imagem da empresa também que tem isso, melhora, sem dúvida nenhuma. Então, muito bom. Quero. É verdade, né? Às vezes as pessoas se ofendem, né? Bom, pessoal, tudo bem? Mais alguma questão? Bom, pessoal, então, agradeço a participação, espero que vocês fiquem bem. Distanciamento social, né, gente? Márcio, por favor, Márcio. Opa! Oi, Neire, tudo bom? Fique à vontade. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aí, eu gostaria de fazê-la, já que ela não fez
alta, assim, né? Uhum. Qual a melhor frequência para essas auditorias de 5S? Olha, inicialmente você tem que fazer com uma frequência bem alta, né, no início do plano. Então, vou contar um pouco da minha experiência, né? A gente fazia auditorias dia sim, dia não, né? Fazia vários grupos e fazia dia sim, dia não. Mas a gente tomava cuidado para não interferir no trabalho da pessoa. Na verdade, não é, ó, para tudo, vamos olhar, né? Na verdade, não era uma inspeção, né? Que a gente fala, como se fosse uma inspeção, que você fala, ninguém entra, ninguém sai, não mexe em nada, que a gente quer ver. Mas, na verdade, o que a gente fazia? A gente fazia visitas às áreas, né? Um dia sim, um dia não, para ver como é que estavam. Como é que estava o ambiente, se tinha algum problema. E a gente procurava não interferir, só se a gente visse algo muito grave, a gente pedia para a pessoa que estava lá no posto, a gente chamava ela e tentava entender o que estava acontecendo primeiro, né? Buscava entender por que isso está nessa condição. E depois a gente foi diminuindo essa frequência. Então, até a gente ficou com frequência semanal. Foi o máximo que a gente deixou, uma frequência semanal. E a gente obteve bons resultados, né? Eu obtive bons resultados lá com isso. Mas, inicialmente, nos primeiros 3 meses, era um dia sim, um dia não. Até as pessoas entenderem bem o propósito, o que era. Mas a gente buscava... Um cuidado que a gente teve nele, eu repito, é não buscar interferir ali naquele momento. Porque senão a pessoa se sente incomodada, né? Então, passar com muito cuidado o problema. Porque então a pessoa ela entende aquilo como uma crítica, que eu sou desordeiro, que eu sou sujo, que eu não limpo. E as pessoas muitas vezes se ofendem, né? Dependendo da forma com que a gente aborda. Então, a gente buscava não abordar assim, né? De falar, isso aqui está sujo. Não. A gente anotava, tirava, depois chamava a pessoa, se fosse uma coisa leve, explicava para ela, olha, isso aqui e tal. Porque muitas pessoas têm um certo... Eu não sei se eu posso usar o termo correto, não sei se as pessoas se sentem ofendidas, invadidas pessoalmente, né? Se sentem... E aí, a gente, para evitar isso na empresa, a gente não abordava a pessoa diretamente. A gente apenas passava e não interferia no trabalho dela, deixava ela trabalhando e só observava. Mas elas sabiam o que a gente estava fazendo. Elas sabiam. Às vezes, lógico, a gente pegava algumas pessoas que percebiam que a gente estava no local e aí começava a arrumar algumas coisas. Mas é natural que isso aconteça e para nós não era esse problema. Mas só a nossa presença, se já fazia diferença para ele, para nós já estava bom também, né? Significa que ele estava atento naquilo, né? Às vezes foi um descuido. Então, porque tem que ser assim, Nery, a gente tem que ser bem, né? Vamos dizer assim, cuidadoso, porque senão a gente afugenta. A pessoa, ela cria, eu vou dizer o termo que se usa muito hoje, cria ranço do negócio. Ela fala, não vou fazer esse negócio. Não quero fazer, não, isso não dá certo, a pessoa está pensando o quê? Ela está querendo o quê? Está exportapolando, então a gente procurava ir aos poucos. Mesmo porque, quando a gente fala dessa questão de limpeza, de ordenação, a gente geralmente a gente não é organizado na empresa e desorganizado em casa. Geralmente você carrega essas coisas do teu dia a dia. Então, muitas vezes, para você, é muito legal quando você consegue melhorar essa condição da pessoa na empresa e ela levar isso para casa dela, né? E muitas vezes a pessoa já é organizada, né? Na casa dela, ela traz isso para a empresa como hábito. Então, o nosso desafio é mostrar para essas pessoas que isso é tão bom que ele pode levar para a casa dele. E a partir do momento que ele experimentar isso e ver nisso o resultado dentro do trabalho dele, ele vai levar isso para a casa dele também. E isso vai se tornar um hábito do dia a dia. Ok? Só acrescentando aí o que você falou, né? Alguns exemplos práticos. Uhum. Um comitê que fazia essas auditorias uma vez por semana por vários setores e a gente fotografava aquele item, o call censo que estava, digamos, deficiente e mostrava isso para o supervisor. Aí depois, quando ele arrumava, a gente fotografava de novo e aí publicava no quadro de aviso, mostrando ao pessoal o que a gente entendia por 5S, quer dizer, o que era possível fazer. Então, um servia de exemplo para o outro. Uhum. Quando o descarte, que você falou, que é o primeiro, jogar fora as coisas que você não precisa,
nós fizemos no pátio uma série de pallets e falamos assim, tudo que você achar que você não precisa, coloca no pallet e outras pessoas e outros setores vão lá olhar para ver se aquilo não tem utilidade para ele. Então, a gente não tinha dor na consciência de que ia jogar fora alguma coisa porque alguém ia usar, né? Até telefone velho, o pessoal ia lá, catava lá e usava, né? Então, são duas coisas que foram bem didáticas, né? Quer dizer, fotografar antes e depois, mas não publicar antes para não humilhar aquele setor, porque o cara fica bravo, né? Você expor ao público as deficiências que ele tem. Verdade, Brutal. Muito bem colocado aí. Bom, pessoal, mais alguma questão? Gostariam de fazer alguma abordagem? Tudo bem? Bom, então, pessoal, agradeço a participação de vocês, espero vê-los aí. Nós teremos mais 2 webinars aí a semana que vem. Um aí conduzido pelo meu amigo e parceiro Edson Barbosa, de VDA 63, certo, parceiro? Isso mesmo, parceiro. E um de práticas logísticas, que eu voltarei aí a conversar com vocês. Quem tiver interesse, vai ser uma bela oportunidade para falarmos um pouco sobre as práticas logísticas hoje. Tá ok? Então fiquem bem, se cuidem e semana que vem estamos de volta aí, por favor, participem. Tá ok? A gente agradece aí a presença de vocês, do tempo aí que vocês expuseram para nós. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.